Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora falar de Grêmio e Corinthians, o empate em 1-1 em Porto Alegre, que apesar de parecer um resultado comum, diz muito sobre o momento dos dois clubes. O Timão, mesmo bastante desfalcado, conseguiu arrancar um ponto fora de casa, enquanto o tricolor gaúcho mostrou uma leve evolução em campo, ainda que limitada. O resultado, no fim das contas, acabou sendo justo pelo que as duas equipes apresentaram, mas o jogo teve nuances, detalhes e contextos que valem ser analisados com calma. E é isso que vamos fazer agora. Chega mais, vamos conversar sobre tudo o que aconteceu no duelo, as ausências, os destaques, os erros, as mudanças e, claro, o que esperar daqui pra frente. Eu sou o Chico Garcinha, se inscreve aí no canal e bora nessa. Tentando ser o mais racional possível. Sim, porque eu, como gremista, gostaria muito da vitória. E honestamente achei que ela poderia finalmente ter vindo. O Grêmio teve uma grande oportunidade de quebrar um jejum incômodo. São 7 anos sem vencer o Corinthians em qualquer campeonato, em qualquer estádio. Isso pesa. Dentro de casa, o retrospecto é ainda mais doloroso. Em 2023, por exemplo, o Grêmio disputava a ponta do Brasileirão, enfrentou o Corinthians em Porto Alegre com um jogador a mais desde os 4 minutos de jogo e mesmo assim saiu derrotado por 1-0, gol do Romero, naquele jogo debaixo de chuva. Que ficou na memória de todo mundo? É pesado. Desde 2018 são 13 confrontos, com 10 empates e 3 vitórias do Corinthians. É muito tempo sem vencer. E dessa vez, parecia que o momento podia ser outro. O Grêmio teve uma pausa preciosa para trabalhar. Assim como todos os clubes, é verdade, mas especialmente para um time que vinha mal, na zona de rebaixamento, essa parada era uma chance de ouro para reorganizar as ideias, recuperar jogadores e evoluir. E de certa forma, isso aconteceu. Se você não acompanha o Grêmio de perto, pode ter achado o time fraco, limitado, mas sim, ele melhorou. Evoluiu em relação a si mesmo. E isso já é algo. Nos últimos 9 pontos disputados, o time conquistou 7. Diante do que se via antes, é um avanço relevante? Claro, ainda longe de ser confiável, mas a melhora está ali e com promessas de reforços na janela de transferências e mais tempo para o técnico ajustar o time, a perspectiva é de dias um pouco menos turbulentos. Hoje, o Grêmio ocupa o meio da tabela com 16 pontos, exatamente a mesma pontuação do Corinthians. E se o Grêmio, com seus problemas, limitações e um elenco curto, está tentando se consolidar nesse meio campo da classificação, o Corinthians, apesar dos mesmos 16 pontos, pode sonhar com um pouco mais. Isso porque, mesmo jogando com um time bastante remendado, o Corinthians mostrou competitividade e organização. E aí é que entra a importância do empate. Com tantos desfalques, e não estamos falando de qualquer um, mas sim de nomes importantes como Yuri Alberto, Carrilho, Gustavo Henrique, Ranielli, Martinez e até o próprio Memphis, o ponto conquistado em Porto Alegre ganha ainda mais valor. O time estava claramente desfalcado em posições cruciais, com um ataque improvisado e várias ausências no meio de campo. E mesmo assim, não se intimidou diante do Grêmio, jogou de igual para igual e poderia até ter vencido se tivesse mais sorte nas finalizações. No primeiro tempo, o Grêmio começou melhor. Teve uma boa pressão inicial, inclusive com uma chance clara de gol logo nos minutos iniciais. Alisson cabeceou, a bola bateu na trave e Bright White quase conseguiu empurrar para dentro no rebote, chegando de carrinho. Foi por muito pouco. Mas o Corinthians não se intimidou, reagiu, colocou a bola no chão e passou a incomodar. Thales Magno respondeu com uma bela cabeçada que também carimbou a trave. O jogo ficou equilibrado, com chances para os dois lados. Até que o Grêmio abriu o placar numa jogada bem construída, com Alisson recebendo no ponto futuro e cruzando para Bright White marcar. A vantagem durou pouco. O Corinthians conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com um golaço de Breno Bidon, uma finalização perfeita no ângulo onde o goleiro Gabriel Grando e o Volpi costuma tomar mesmo. Um golaço que mostrou a qualidade do jovem meia corintiano. No segundo tempo, o Grêmio voltou mais presente no campo ofensivo, teve mais posse e volume de jogo. Mas o Corinthians não deixou de ser perigoso. Dorival fez algumas mudanças, colocou garotos da base como Kaique e Dieguinho, tentando dar mais fôlego ao time, que já era um misto entre titulares e reservas desde o apito inicial. Romero entrou também, mas pouco produziu.
Ainda assim, o Corinthians teve chances. Hugo Souza fez uma defesa espetacular num chute de Wagner Leonardo que tinha tudo para entrar. O Grêmio também chegou em alguns escanteios e bolas paradas. Tentou com Pavon, que começou mal pelo lado esquerdo, mas melhorou após a troca de lado. E teve boas jogadas individuais. A Muzu entrou também. E o lado esquerdo ficou mais agudo. O destaque individual foi Alisson, pelo lado gremista, muito participativo, se movimentando, abrindo espaços, ajudando na construção. Ele teve também o Riquelme, garoto da base que vem mostrando lampejos de grande jogador. Ele ainda precisa de mais ritmo, de mais intensidade, de mais minutos, mas tem gestos técnicos refinados. A bola parece colada no pé dele. Quando entra, mostra visão, inteligência, sabe combinar jogadas. É daqueles que o torcedor olha e já percebe. Tem algo ali. Claro que precisa ser lapidado, mas é promissor. O mesmo vale para outros jovens que começam a ganhar espaço. O Grêmio, apesar das suas dificuldades, parece estar encontrando no elenco de base algumas soluções pontuais. Não é o ideal, mas serve para manter o time competitivo até a janela de contratações. O Grêmio ainda precisa ajustar muito, especialmente o lado direito da defesa, onde há improvisações constantes devido às lesões. Gustavo Martins improvisado até quebra o galho, mas não é a solução. Do lado do Corinthians, a situação também não é simples. Com tantos jogadores importantes fora, o time foi montado no sacrifício. Thales Magno e Hector jogaram no ataque, e sabemos que há limitações. O Hector, por exemplo, entrega pouco. Já o Thales até participa mais, se movimenta, aparece para o jogo, mas peca na tomada de decisão. Chega no último terço, tem espaço e erra o passe, segura demais a bola ou finaliza mal. É frustrante porque potencial existe, mas falta o refino final. E com um ataque formado por esses dois, não dá para exigir tanto assim do Dorival. O técnico, aliás, foi correto nas mudanças, tentou dar sangue novo com os meninos da base, manteve o time organizado e fez o que dava para fazer dentro das circunstâncias. Criticá-lo nesse jogo seria injusto. O Corinthians jogou com o que tinha e fez um jogo duro contra o Grêmio fora de casa. E por isso, o ponto é importante. Ainda mas quando a gente lembra que o time passou por jogos muito ruins, performances bem abaixo, e agora, mesmo limitado, mostra sinais de organização, de competitividade, a pausa pode ajudar ainda mais nesse sentido, seja para recuperar jogadores, seja para fazer ajustes táticos ou até para encontrar reforços. E por falar em reforços, o zagueiro Luizão, revelado pelo São Paulo e atualmente vinculado ao West Ham, quase jogou no Corinthians na última temporada. Segundo ele mesmo contou numa entrevista para o André Hernan, estava tudo acertado entre ele, o Corinthians e o clube inglês. Mas na reta final, o Timão acabou recuando e optando por investir em um atacante, priorizando a vinda do Memphis Depay. A decisão fez sentido pelo momento do time e pela necessidade no setor ofensivo. Mesmo assim, Luizão deixou claro, quer muito jogar no Corinthians. Disse que está louco para vestir a camisa alvinegra, tem família corintiana e que se houver interesse da diretoria atual, o negócio pode ser facilmente retomado. Ele não tem mais espaço no West Ham, foi emprestado para a Polônia e agora deve ser novamente negociado. Ou seja, oportunidade existe. Se o clube quiser, ele vem. E o Corinthians precisa mesmo de zagueiro. A situação defensiva com tantos lesionados ou fora de forma exige uma contratação pontual. Esse Luizão está acessível, tem vontade de vir, é jovem e pode agregar, por que não? A diretoria precisa ser ágil e resolver essas pendências, assim como precisa resolver a situação de jogadores como o Coronado, que nunca engrena, não entra em campo e parece cada vez mais fora dos planos. Se não vai jogar, que se negocie. Não dá para manter expectativas vazias em torno de um atleta que todos dizem ser bom de treino, mas que ninguém vê em campo. Por enquanto, o Corinthians tem que comemorar esse ponto. Foi importante e suado e mostra que, mesmo em dificuldade, o time não se entrega. O Grêmio também deve tirar boas lições. Precisa crescer, corrigir suas falhas, mas ao menos apresentou um pouco mais de futebol do que vinha apresentando antes da pausa. E isso, no momento, já vale como alento. Porque a caminhada ainda é longa para os dois.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro furacão pode estar prestes a sacudir o Corinthians. Nos bastidores do futebol paulista, cresce um rumor cada vez mais forte. O atacante Daverson, destaque do Fortaleza, estaria muito próximo de acertar sua transferência para o Timão. Apesar da diretoria do Corinthians ainda não ter feito um anúncio oficial, fontes internas do clube confirmam que as conversas estão avançadas e que a contratação do craque nordestino está mais do que encaminhada. Daverson, conhecido por sua força, velocidade e faro de gol, tem se destacado de maneira impressionante no Fortaleza, clube onde vem construindo uma sólida reputação na Série A do Campeonato Brasileiro. Sua passagem pelo futebol nordestino tem chamado a atenção não só dos torcedores locais, mas também de gigantes do futebol nacional que acompanham de perto seu desempenho. O atacante se tornou uma peça fundamental para o time cearense, com gols decisivos e atuações que levam o nome do Fortaleza para o cenário nacional, mas parece que a hora de alçar voos maiores pode estar chegando. No Corinthians, a necessidade de reforços no ataque tem sido um tema constante entre os dirigentes e a comissão técnica. O time, que busca retomar a força e a competitividade em campeonatos nacionais e continentais, vê em Daverson um jogador com o perfil ideal para reforçar o setor ofensivo. A experiência do atleta, aliada à sua garra e determinação, seriam características valorizadas para compor um elenco que precisa se reinventar e buscar novos rumos. Fontes ligadas ao Fortaleza indicam que o clube nordestino estaria aberto a negociar o atacante desde que os valores e as condições estejam dentro do esperado. Já o Corinthians, por sua vez, teria sinalizado que está disposto a realizar um investimento que atenda às expectativas do Fortaleza para viabilizar a transferência. Se confirmado, este negócio pode ser uma das movimentações mais importantes do mercado da bola nesta temporada, trazendo uma nova esperança para o torcedor corintiano. Ainda que o Corinthians mantenha certa cautela para não criar falsas expectativas, a iminência do acerto com Daverson tem gerado grande burburinho no meio esportivo. Torcedores nas redes sociais já começaram a celebrar a possibilidade de ver o craque nordestino vestindo a camisa alvinegra, enquanto especialistas analisam os impactos que a chegada do atacante pode causar no esquema tático do técnico. Restam apenas detalhes burocráticos para que o anúncio oficial seja feito, mas a possibilidade de Daverson reforçar o Corinthians já alimenta debates e expectativas no futebol brasileiro. Será que o atacante do Fortaleza vai mesmo se tornar o novo reforço do Timão? Os próximos dias prometem ser decisivos para responder a essa pergunta. E, enquanto isso, o clima de mistério só aumenta o interesse dos fãs por essa possível transferência que pode agitar o mercado. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!